Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez quero o seu comentário, a sua participação, a sua opinião sobre essa semana de reta final rumo às eleições 2022, 2 de outubro. Comente aí ainda, conte de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste a esta edição. E ainda é importante lembrar, tem QR Code na tela para você fazer a sua participação com o Foco do Brasil, dando o seu apoio, a sua força, 50% de desconto no primeiro mês para novos membros. É fácil. Seja membro, aponte o leitor do seu smartphone para o QR Code que está na tela e torne-se membro do Foco do Brasil. Não perca também nosso colega Leonardo Miller, de segunda a sábado, após o almoço, com a primeira edição do Jornal Foco do Brasil. Vamos agora às notícias desta edição. A sabatina da Record TV, que teve a ausência de Lula, que foi criticado pela emissora por não participar na semana que passou, teve a segunda edição, que na verdade é a primeira, né? Com a participação do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Da mesma forma que fez no debate promovido pela SBT, Bolsonaro expondo realizações, fazendo esclarecimentos e falando de seus planos para um novo governo, respondendo também aos questionamentos. E nesta semana, gente, também temos o debate na Globo, que por conta da predominância de audiência, não é? Deve ser o grande evento da semana. E o presidente Bolsonaro participa, parece que vem com muita vontade de participar, já falou que vai para a área do inimigo aí em algum comentário, não é? Enfim, petista Lula também vai participar e os demais principais candidatos. Mas com relação a isso, vimos a repercussão positiva do debate do SBT. Bolsonaro, de uma forma geral, foi bem avaliado, o petista não participou e por isso foi criticado, mas também teve um outro destaque no debate. E parece que foi unânime e é possível que participe agora no debate da Globo e novamente figure entre os destaques. Ele figurou entre os principais comentários durante e depois do debate do SBT. O candidato à presidência da República pelo PTB, Padre Kelmon, que afirmou no debate que a intenção dos candidatos presentes parece que se resumiu só em atacar o presidente Jair Bolsonaro. O padre ortodoxo se colocou contra o aborto e outras ideologias, né? E por isso até foi atacado por colunistas militantes da esquerda em alguns veículos da mídia. Padre Kelmon tem 45 anos e é natural da Bahia. Ele se apresenta como sacerdote de uma ordem religiosa católica ortodoxa. Foi uma verdadeira pedra no sapato de Ciro, Tebet e Soraya pelas provocações que fez, ou por falar a verdade em alguns assuntos delicados para esses nomes aí, como a questão relacionada à falta de coragem dos candidatos citados em se posicionarem contra o aborto, não é? E se ele participar do debate na Globo, o debate terá outro nível, até de interesse nacional. Afinal, o padre demonstrou uma desenvoltura, espontaneidade, clareza em suas falas que pressionaram e irritaram quem torce contra Bolsonaro, porque o padre mexeu no calo da esquerda ao cutucar assuntos de ideologia da esquerda, não é? Mas que boa parte do povo brasileiro abomina, rejeita. Numa eventual participação no debate da Globo, o padre poderia até se colocar à disposição ali de Lula para uma confissão, não é? Evidentemente, a participação vai abrilhantar, esperamos que participe, abrilhantar este momento que vai gerar, sem dúvida alguma, grande interesse nessa semana, a atenção do povo brasileiro. E nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro conversou com apoiadores, falando sobre vários assuntos, um animado grupo que estava por ali na saída do Alvorada. Santa Catarina sempre esteve com você. Sempre. O Acre também, tá, Bolsonaro? Eu represento o Acre. O Acre também. O Acre que mais votou em você. Garanhuns! Ei, gente, Garanhuns tá com ele, imagina o resto. Imagina. Garanhuns tá com ele, gente. Imagina. Se Garanhuns tá, imagina. Teve sábado, domingo muito
manifestação política partidária no interior do Nordeste. Eu recebo muitos vídeos, né? É impressionante a mobilização do povo. Que não é questão de, pessoal, Bolsa Família, até combustível, é questão de fé, de liberdade. Sim. A gente gosta de você, Bolsonaro. Eu estive na entrada da água em Jardim de Piranha, Rio Grande. Teve lá, Jardim de Piranha? Nome bonito na cidade, né? Gente assim. Muita gente lá assim. A questão é que o povo também está consciente que o Brasil realmente está se vendo livre dessa doença que é a corrupção. E patriotismo também. E do comunismo, né? A volta do patriotismo, Bolsonaro, muito Foi o bom. único presidente popular Que levantou a nesse nossa país, bandeira. nesse mundo. Levantou a nossa bandeira. É A impressionante. gente tem orgulho. Bolsonaro, é impressionante o que você fez com a gente. Eu nunca gostei nem do menudo. Lembra? Minha época era menudo. É impressionante. Não somos mais conhecidos como o país do carnaval e do futebol. Agora a nossa bandeira é conhecida Vocês por viram você. na Itália? Meloni. Foi votado aqui a Meloni? Jola Meloni. Você viu qual foi o slogan de campanha dela? É o mesmo que o seu. Deus, Pátria e Família. Claro. Graças Tem a uma Deus. outra espanhola que falou agora também sobre eleições. É fantástico. Até eu mandei pro meu pessoal, né? Os homens, né? Vê se aprendo a ser homem com essa mulher. Mandei pra minha galera. Que é muito comum do nosso meu meio, né? Calma, paciência. Ai, que ódio que eu tenho disso. Espera um pouquinho mais. Agora Eu já falei, quem fala isso pra mim é cartão vermelho. Nossa, você é ariano, Bolsonaro. Ariano é doido. Eu também sou. Ariano? Ariano? Ele é ariano. Eu também sou ariana. Ainda bem que os iguais se afastam. 24. Não. Também sou. Pega 2 pontos positivos do universo. Eu também. A Michele também é ariana. Pessoal, obrigado. A deputada federal Carla Zambelli foi atacada por militantes de esquerda neste último domingo, dia 26. A parlamentar seguia pela Avenida Paulista quando extremistas que se manifestavam na região passaram a ofender a congressista. Um dos militantes cuspiu no rosto de Carla. Instantes depois do episódio, a deputada fez um gesto de coração com as mãos em resposta. Essa é a esquerda, agressiva, violenta e raivosa, devolveu Carla Zambelli pelo Twitter. É ódio do bem que fala? Eles estão desesperados, considerou ela. E episódio marcante também, no mesmo momento praticamente, onde um militante do MBL teve seu celular derrubado enquanto filmava o candidato a deputado federal Guilherme Boulos, PSOL São Paulo. O rapaz, adolescente de 15 anos, também foi agredido por um grupo de pessoas com bandeiras do PSOL. Boulos negou que ele tenha agredido o jovem. Já no episódio com Zambelli, após o cuspe, Carla ficou em silêncio, fez um sinal de coração com as mãos e ficou por ali enquanto ouvia ofensas dos militantes. Mas parece que a polícia até teve algum trabalho no rolo, na confusão, quando teve Guilherme Boulos envolvido com esse adolescente de 15 anos. No dia 2 de outubro, o primeiro turno das eleições, mais de 156 milhões de eleitores, estarão aptos a comparecer às urnas para eleger o presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Está chegando a hora, neste 2 de outubro. Faltando poucos dias para o pleito, o eleitor pode consultar com antecedência o local de votação para evitar eventuais transtornos. No site do Tribunal Superior Eleitoral, o cidadão pode fazer a busca, devendo informar o número do CPF ou do título de eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe. O resultado indicará os números da zona eleitoral, da seção eleitoral e o endereço do local de votação. A mesma busca também pode ser feita nos sites dos tribunais regionais eleitorais. Pelo aplicativo e-Título, além de saber o local de votação, o eleitor também pode ativar a localização do celular e ser guiado até sua zona eleitoral por meio de um mapa virtual. Para o eleitor que tem sua biometria cadastrada, o e-Título também serve como documento de identificação para votar, substituindo o título de papel ou outro documento de identificação com foto. Segundo o TSE, cerca de 118 milhões de pessoas, número correspondente a 75% do eleitorado, estão cadastradas pela biometria. Quem tiver interesse pode baixar gratuitamente a ferramenta que está disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas operacionais. Em 1º de outubro, dia anterior ao primeiro turno, o download do aplicativo será suspenso, e liberado somente no dia seguinte ao pleito.
No segundo turno será possível baixar o aplicativo somente até 29 de outubro, data anterior ao segundo turno. A última opção para consultar o local de votação é utilizar o chatbot do TSE. Para acessar o assistente virtual, o eleitor pode salvar o número mais 55 61 9637 1078 na lista de contatos do WhatsApp e iniciar a conversa virtual com o aplicativo. A polícia nicaragüense, sob ordem do regime de Daniel Ortega, impediu pastores de celebrar o ato comemorativo do Dia da Bíblia. Você viu essa? Ato que é sempre realizado no último domingo do mês de setembro, mas agora não pôde ser realizado. Alegação: razões de segurança. Eles foram impedidos, na verdade. Em resposta a tal ato, o Conselho Nacional de Pastores Evangélicos da Nicarágua enviou uma carta para os líderes cristãos com orientações a respeito das festividades, sugerindo que elas sejam celebradas dentro dos templos, fossem celebrados, né? A notícia não foi recebida no meio cristão e soou como mais um ato de censura e perseguição, agora a evangélicos e pastores, depois que católicos já foram perseguidos, presos, bispos ali, padres e emissoras de rádio católicas fechadas. O petista Lula usou seu discurso durante ato no Rio de Janeiro, foi no domingo, dia 25, para criticar, atacar pastores que apoiam Bolsonaro e provocar o concorrente Ciro Gomes. O comício eleitoral do petista ocorreu na quadra da Escola de Samba Portela, na zona norte do Rio de Janeiro, e foi transmitido ao vivo pelas redes sociais. Ao atacar ou censurar pastores que apoiam o atual presidente, gente, também as ações de Bolsonaro, Lula disse: o pastor que segue ele, Bolsonaro, não pode ser pastor, não acredita em Deus, não pode falar em nome de Deus, afirmou nervoso o petista. Lula ainda afirmou que o Estado brasileiro terá de pagar os prejuízos causados em sua vida. O petista se referiu ao período que ficou preso em Curitiba, depois de ser condenado por 9 juízes em 3 instâncias. Não é todo mundo que tem a grandeza de pedir desculpas, disse ele no discurso, que até hoje não falou em desculpas pelos ocorridos na gestão sua, nas 2 gestões sua e também na de Dilma Rousseff, envolvendo os problemas relacionados à corrupção. Lula ainda disse: outro dia achei honroso William Bonner, no dia em que fui à entrevista na Globo, dizer: presidente, o senhor não deve mais nada à justiça deste país, eles que devem a mim, afirmou o petista. Em algum momento o Estado terá de devolver e me pagar os prejuízos que causaram em minha vida, disse ele. Sobre os prejuízos que a corrupção causou a todo o brasileiro, ele não disse nada. O ministro do Desenvolvimento Regional vistoriou os canais e estações de bombeamento da transposição do Rio São Francisco. Daniel Ferreira disse, segundo ele, quando o governo Bolsonaro iniciou o Eixo Norte, esse eixo tinha pouco mais de 30% de capacidade operacional. Então, depois que iniciou os trabalhos, foi realizada a maior média anual de investimentos, corrigindo erros e levando a água do Velho Chico ao Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. E aí, belas imagens da conquista para o povo nordestino, mostrando a grandeza e revolução que a obra levou para o Nordeste. Pela 13ª semana consecutiva, as projeções de inflação e crescimento econômico seguem surpreendendo, gente, conforme mostram os dados do Boletim Focus. A inflação continua em trajetória de queda, enquanto as perspectivas para o PIB continuam em ritmo de crescimento. Na reta final para as eleições, a melhora no cenário econômico pode ajudar no desempenho do presidente Jair Bolsonaro, acreditam analistas. O índice de preços ao consumidor amplo caiu de 6% para 5,88% na estimativa para 2022, ficando mais próximo da meta do ano, fixada em 3,5%. A projeção também caiu levemente para o próximo ano, de 5,01% para 5%, e se manteve estável em 3,5% para 2024. Com a queda nos preços e o fim do ciclo de elevações na taxa de juros, estabelecida em 13,75%, os economistas e analistas ouvidos pelo Banco Central estão elevando as perspectivas do crescimento econômico para este ano.
A projeção para o PIB subiu de 2,65% para 2,67% para este ano e se manteve estável em 0,5% para o próximo ano. Para 2024, o índice voltou a subir de 1,7% para 1,75%. A Selic segue pela 14ª semana consecutiva estável em 13,75%, indicando que o mercado acredita fortemente nessa taxa terminal para o final do ano, em linha com a sinalização do Banco Central na última decisão. Para o próximo ano, o mercado projeta a Selic em 11,25%. As projeções para o câmbio também continuam estáveis há pelo menos 2 meses, com a cotação do dólar em R$ 5,20, amenizando os riscos de novas pressões inflacionárias. Enquanto aqui no Brasil parte da imprensa está atacando Giorgia Meloni, porque ela é mulher, a favor da família, crê em Deus, é contra ideologias ligadas à esquerda, o mundo vê essa mulher corajosa crescer na Itália e que teve, inclusive, o mesmo slogan de Bolsonaro em 2018, Deus, Pátria e Família. Giorgia Meloni, do Partido Conservador Irmãos da Itália, foi eleita primeira-ministra em eleição naquele país. Uma larga vitória para a direita nas eleições legislativas que se consolida no poder na Itália. O grupo obteve 44% dos votos. Com isso, a Itália terá a primeira mulher primeira-ministra de sua história. O nome da nova premier será indicado pela coligação. Giorgia Meloni tem 45 anos, é formada em jornalismo, tem uma filha com o também jornalista Gianbruno, defensora da família tradicional, é contra o casamento, a união LGBT e pautas relacionadas. Também é contra o aborto, entre outros assuntos ligados ao que se chama hoje em dia de progressismo ou à esquerda. Quase 700 mil brasileiros com domicílio eleitoral no exterior estão aptos a votar em 2022 exclusivamente para os cargos de presidente e vice-presidente da República. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o número é quase 40% maior que o da eleição mais recente em 2018, quando ultrapassou 500 mil. Neste ano, os eleitores brasileiros poderão votar em 181 cidades estrangeiras. A pedido do Ministério das Relações Exteriores, o TSE autorizou postos de votação fora da sede das embaixadas e repartições consulares em 21 países. Lisboa é a cidade com maior quantidade de brasileiros aptos a votar, com 45,2 mil eleitores. Em seguida, aparecem Miami e Boston, ambas nos Estados Unidos, com 40,1 mil e 37,1 mil eleitores, respectivamente. Também há um número, considerável em Nagoya, no Japão, com 35,6 mil brasileiros, e em Londres, na Inglaterra, com 34,4 mil. O Tribunal Regional Eleitoral no Distrito Federal é o órgão responsável por organizar a votação no exterior com apoio de consulados e missões diplomáticas nos respectivos países. No exterior, o voto é facultativo para menores de 18 anos, maiores de 70 anos e pessoas analfabetas. As mulheres são maioria do eleitorado, 60%. A maior parte dos eleitores tem entre 35 e 44 anos. Brasileiros com domicílio eleitoral no exterior, que não puderem comparecer à sessão eleitoral no dia da eleição, terão de justificar a ausência pelo e-título, pelo sistema Justifica ou mediante formulário, requerimento de justificativa eleitoral a ser entregue depois da eleição. Quem mantém domicílio eleitoral no Brasil, mas estiver no exterior no dia da eleição, também terá de justificar a ausência no pleito. E se você está em algum país e está ansioso para votar, estando, por exemplo, nos Estados Unidos, no Japão, a Inglaterra, em Londres, enfim, outro país aí da Europa, enfim, onde você estiver, comenta aí de onde você está assistindo o Jornal Foco do Brasil e a sua expectativa para este momento e se vai para as urnas. O ministro Fábio Faria destacou esforços em apoio à mulher brasileira no governo federal. Mulheres representam 81,6% no recebimento do Auxílio Brasil em setembro, destacou o ministro das Comunicações. Segundo ele, são 16,85 milhões de famílias chefiadas por mulheres que recebem um mínimo de R$ 600 do programa.
As mulheres são protagonistas do gerenciamento de 10,19 bilhões de reais, 12,47 bilhões investidos neste mês. De agosto para setembro de 2022, 453 mil famílias foram incluídas e o Auxílio Brasil chegou ao patamar inédito de 20,65 milhões de famílias contempladas, celebrou Fábio Faria. É reta final para 2 de outubro, uma semana repleta de pesquisas que, sobretudo, estão relacionadas à presidência da República. É a hora da verdade. Por quê? Ou as pesquisas mostram claramente a realidade do momento, os ajustes necessários, se há exageros, se há manipulação de dados, elas terão que agora ir para uma conversão à realidade, convergir com o que de fato o povo brasileiro está caminhando para 2 de outubro. Por quê? A expectativa de um resultado extremamente diferente dos números de pesquisas pode colocar fim a institutos de pesquisa, como já fez alguns no passado, mudarem de nome, irem à falência, deixarem de existir. Então a hora da verdade é agora. É uma semana decisiva. Se há algum instituto, e por que é possível? É um ataque? Não, não é um ataque. É em função dessa discrepância de dados, de números. Um mostra uma coisa, outro mostra outra. As ruas mostram uma coisa, as pesquisas dizem outra. Então é possível sim ter. Isso suscita uma dúvida de credibilidade do trabalho que está sendo realizado por um ou outro instituto. Então a caminhada agora é de convergência ou de fracasso total para quem estiver mentindo, independentemente para que lado esteja apontando a vitória. Ou é a hora da verdade agora, ou a falência já a partir da semana que vem. Por quê? A credibilidade, depois que foi para o saco, é quase impossível recuperar. Então os institutos vão ter que se organizar, ver, de fato, se não está tendo nenhuma imprudência, uma ingerência, ou se algo não está sendo empurrado para determinada situação e tal, sob pena de jogar no lixo toda a credibilidade. Porque as urnas eleitorais, e esperamos que assim realmente seja, elas são unânimes. Elas mostram a verdade, a vontade popular é depositada na urna eleitoral. E a hora chegou, não há mais tempo para muita coisa, poucos dias, poucas horas, para que alguém, um instituto, uma organização queira maquiar alguma coisa. Alguém certamente está errando, de propósito ou não, mas há alguma coisa errada acontecendo em algum lugar. Resta saber onde, e se as urnas indicarem, certamente nós saberemos já, poucas horas depois do pleito, onde foi o erro, e claramente será facilmente compreensível se foi ou não proposital. Vamos aguardar. Ainda esta semana, além de múltiplas pesquisas sendo divulgadas, não é? Temos esse debate na Globo. É uma expectativa bem grande, porque atinge um grande público. Uma falha no debate pode sim comprometer alguma coisa eleitoral. Mudar a eleição? Não acredito, de modo algum. Não é? A não ser que seja algo. Mas é praticamente impossível que um debate, neste momento, nessa caminhada, nesse registro histórico, altere o rumo da eleição para trocar de candidato vitorioso ou não. Mas que é um momento importante é em função da grande audiência que teremos neste debate. Com a participação do padre ou não, a verdade é que teremos os dois principais candidatos presentes, Bolsonaro e Lula. E é diferente do debate que teve, por exemplo, na Band, quando eles ambos estavam, porque agora já é uma caminhada, já tiveram outras participações em outros momentos, vão estar mais à vontade para falar, para cutucar, para expor, para debater, enfim, claramente. Esperamos que a mediação ali de William Bonner e Renata Vasconcelos
pelo menos não faça como foi na sabatina, que o jornalista se apresenta já colocando uma coisa contra um e algo extremamente favorável a favor do outro, né? Vamos ver, então, acompanhar com muita atenção esse posicionamento, inclusive, de William Bonner e Renata Vasconcelos, que voltam a toda agora para os holofotes nacionais com o debate deste dia 29 na Rede Globo de televisão. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção nesta reta final de campanha eleitoral para os candidatos, nesta reta final rumo a 2 de outubro para os eleitores brasileiros. Você que está no Brasil, no exterior, comente aí como está vivendo este clima, esta expectativa. Convidamos a todos, seja membro do canal Foco do Brasil, dando a sua força, a sua contribuição. É muito fácil, QR Code aparecendo sempre na tela aí, para você colocar, posicionar o seu celular, fazer a leitura do QR Code e ser membro aqui do Foco do Brasil, dando a sua força, a sua contribuição, 50% de desconto no primeiro mês para novos membros. Assista também Leonardo Miller, nosso colega, com o Foco do Brasil, o Jornal Foco do Brasil, primeira edição, de segunda a sábado, após o almoço. Que Deus abençoe a você e a sua família.